Sabe aquela sensação frustrante de fome que não passa? De parecer que o estômago é um poço sem fundo mesmo logo depois de comer? Pois é, se isso soa familiar, a questão é que não é só impressão não. Existe uma explicação biológica para isso e ela é bem surpreendente. Essa é a pergunta de R$ 1 milhão, não é verdade? Aquela vontade de beliscar que simplesmente não vai embora. Muita gente acaba culpando a falta de força de vontade, mas e se a resposta não estiver na cabeça e sim no nosso corpo? É muito comum pensar que isso é uma coisa puramente emocional, uma questão de disciplina. Mas o que a ciência vem mostrando é que, na maioria das vezes, a raiz do problema é fisiológica. E hoje, a gente vai desmascarar o verdadeiro culpado por trás dessa fome que parece não ter fim. Muito bem, vamos mergulhar um pouco na biologia por trás disso tudo. Para entender o que está acontecendo, a gente precisa conhecer um conceito fundamental: a resistência à insulina. Para simplificar, vamos pensar na insulina da seguinte forma. Ela é a chave que abre a porta das nossas células. O trabalho dela é basicamente esse: permitir que o açúcar, que é a nossa principal fonte de energia, saia do sangue e entre nas células para ser usado como combustível. Agora, olha que interessante essa comparação. Numa célula que está funcionando bem, a chave, que é a insulina, encaixa direitinho na fechadura. A porta se abre, o açúcar entra e pronto. A gente se sente com energia e satisfeito. Já numa célula resistente, a história é outra. É como se a fechadura estivesse enferrujada, sabe? A chave não vira. O açúcar fica ali, do lado de fora, sem conseguir entrar. E qual o resultado? Cansaço e uma fome que simplesmente não passa. Então, o que acontece aqui é um paradoxo bem perigoso. Por um lado, o açúcar fica acumulado no sangue, circulando sem ter para onde ir, e ao mesmo tempo, as nossas células ficam literalmente famintas, privadas da energia que elas precisam desesperadamente para funcionar. Isso não é um problema localizado, é algo que afeta o sistema todo. Pesquisas importantíssimas, como as do cientista Gerald Schumann, mostram que essa condição impacta o corpo inteiro, inclusive o nosso cérebro. O trabalho dele foi fundamental para a gente entender como essa condição bagunça completamente os nossos sinais de fome e de saciedade. E aqui que a coisa começa a se complicar de verdade. Isso cria um ciclo vicioso que parece não ter fim. Um ciclo em que o nosso próprio cérebro acaba sendo enganado. Vamos acompanhar esse passo a passo, que é quase uma bola de neve. Tudo começa quando a gente come açúcar ou farinha refinada. Aí o pâncreas, em alerta máximo, libera uma onda gigantesca de insulina. Só que as células não respondem direito. O açúcar não consegue entrar como deveria. O que acontece pouco tempo depois? O nível de glicose no sangue despenca. O cérebro interpreta essa queda brusca como uma ameaça de vida ou morte e soa o alarme. Uma fome desesperadora, urgente. É exatamente isso. Uma falha de comunicação gravíssima. O corpo pode estar com o tanque cheio de energia, com todo aquele açúcar circulando no sangue, mas como essa energia não chega onde precisa, o cérebro entende que está em estado de inanição. E aí, ele manda o comando: coma de novo agora. E o mais impressionante é que a ciência já mostrou que esse ciclo tem um componente que vicia de verdade. Estudos, como os do Dr. Robert Lustig, por exemplo, revelaram que o excesso de açúcar ativa os mesmos centros de recompensa no cérebro que são estimulados por drogas. Isso só mostra a força bioquímica que está por trás desses desejos incontroláveis. Mas ok, e onde as emoções entram nisso tudo? Porque a gente sabe que não é só uma batalha física. É nesse ponto que a conexão entre o corpo e a mente se torna a peça-chave do quebra-cabeça. E disso não há como fugir. O estresse do dia a dia, a ansiedade, até a solidão, tudo isso funciona como um gatilho muito forte que leva a gente a procurar um conforto na comida. Isso é real, isso é poderoso. Só que quando a resistência à insulina já está instalada no corpo, a situação fica muito, mas muito pior. É como jogar gasolina no fogo. O gatilho emocional encontra um corpo que já está fisiologicamente preparado, programado para pedir açúcar. É literalmente a tempestade perfeita para a compulsão. E esse gráfico aqui mostra essa armadilha de um jeito muito claro. Dá uma olhada. De um lado, o nível de estresse e o desejo do corpo por açúcar estão lá em cima, turbinados por toda essa biologia que a gente acabou de ver. E do outro lado, a consequência é inevitável. A sensação de controle vai lá para baixo. A pessoa se sente impotente, completamente presa nesse ciclo. Mas calma. A boa notícia é que existe sim uma saída. A grande virada de chave é mudar o foco, parar de lutar contra o sintoma e começar a tratar a causa. Vamos ver como retomar esse controle.
E essa é a mensagem mais importante de todas. Essa condição é reversível. Não se trata de uma luta sem fim contra a fome, mas sim de consertar o problema metabólico que está causando tudo isso. Certo. Então qual é o plano de ação? Primeiro, diminuir o que mais joga lenha na fogueira, ou seja, açúcares e farinhas refinadas. Segundo, focar em comida de verdade, proteína de qualidade, gorduras boas e muitas fibras. Terceiro, dar um respiro para o corpo. Organizar melhor as refeições, criar janelas de alimentação que dão tempo para o metabolismo se reequilibrar. E claro, se movimentar. O exercício físico é uma das ferramentas mais poderosas para fazer as células voltarem a escutar a insulina. Mas é fundamental lembrar que a abordagem tem que ser completa. Não adianta só cuidar do corpo. Enquanto o corpo se cura, a mente precisa de apoio para lidar com os gatilhos e com aquela urgência que ainda pode aparecer no meio do caminho. Ferramentas como técnicas de respiração, meditação, mindfulness, são excelentes para ajudar a passar por aqueles momentos de vontade mais intensa sem ceder ao impulso. E claro, buscar ajuda profissional pode fazer toda a diferença e acelerar muito esse processo de cura. Então, a grande lição que fica desta análise é a seguinte: a compulsão alimentar não é um defeito de caráter, não é falta de força de vontade, é um sintoma. É um sinal de que algo no metabolismo não vai bem e precisa de atenção. No momento em que o foco vai para a raiz do problema, para a resistência à insulina, o jogo vira completamente. O controle volta, aquela fome que não acaba nunca diminui e a qualidade de vida se transforma. Fica aqui uma reflexão final. E se a gente passasse a encarar a compulsão alimentar não como uma falha pessoal, mas como um pedido de socorro do nosso próprio corpo? Mudar essa perspectiva talvez seja o primeiro e mais importante passo para a verdadeira cura.